Agora que nós já oramos pelas crianças, eu convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós lemos a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Eu creio que toda a igreja achou, Atos capítulo 8, e diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro a eles, dizendo: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, pois o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e agora pedimos a ti, Pai, iluminação do teu Espírito e graça para entender a sua palavra, Senhor. Que a sua palavra venha mesmo transformar as nossas vidas
Que a sua palavra venha mesmo, Senhor, glorificar o teu nome, exaltar Cristo e alimentar e abençoar o teu povo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na última semana nós falamos sobre o ministério de Estevão, a pregação de Estevão. Nós cobrimos todo o capítulo 7, parte do finalzinho do capítulo 6, todo o capítulo 7. Foi uma maratona de velocidade para conseguir cobrir todo o capítulo, para cobrir toda o discurso, toda a pregação ou toda a defesa de Estevão diante do Sinédrio. Então nós vimos, basicamente, que se levanta uma perseguição a partir do capítulo 6, versículo 9, se levanta uma perseguição dos judeus de fala grega. Contra quem? Contra os judeus de fala grega que seguiam a Cristo. Então é algo que está basicamente relacionado aos judeus de fala grega. Os judeus de fala grega começaram a se levantar nas suas sinagogas contra aqueles judeus de fala grega que agora se converteram, que agora entenderam o evangelho, que agora seguiam a Cristo. E começam a perseguir, levam esse caso para diante do Sinédrio. E aí nós temos tudo o que aconteceu com Estevão. E basicamente, qual que é a acusação desses judeus de fala grega contra aqueles outros judeus de fala grega, ou contra Estevão, no caso específico do capítulo 6 e 7? Que ele estava blasfemando contra quem? Contra Deus, contra Moisés, contra o templo e contra a lei. E como nós vimos na semana passada, Estevão é esse primeiro, então, discípulo, primeiro seguidor, esse líder da igreja, que ele entende as implicações da vinda de Jesus. Ele entende que se Jesus veio e tudo o que ele disse, ele é Deus, então ele não está blasfemando contra Deus, ele é Deus. Ele não está blasfemando contra Moisés, como eles afirmavam, porque o próprio Moisés diz que Deus levantaria dentre eles, dentre os seus irmãos, um outro Moisés, um profeta como ele. E aí ele também vai falar sobre o templo, e vai falar sobre a lei. Bom, se Jesus veio, se ele cumpriu tudo o que ele disse que cumpriria, não há mais necessidade de templo, porque nós agora somos templo do Senhor. E a lei, o que falar da lei? A lei, ela foi cumprida em Cristo. Então nós não precisamos mais dessas coisas, e é por isso que ele vai falar todo o Antigo Testamento, ele vai afirmar e vai contar a história de Israel para apresentar a sua defesa contra a acusação de blasfêmia contra Deus, contra Moisés, o templo e a lei. Então todo aquele resumo que ele faz no Antigo Testamento, ele faz de uma maneira apologética, ele está em defesa da sua fé, usando o Antigo Testamento que eles dizem que criam, mas que eles nunca seguiram e nunca obedeceram, porque essa é a acusação que ele faz contra eles. Vocês sabem de tudo isso, vocês sabem de tudo que eu estou falando aqui, e vocês são iguaizinhos seus pais, vocês mataram e perseguiram todos os profetas. Então, eles ficam irados com ele, e vêm para cima dele, mas o ponto de tudo é o quê? É que ele vê os céus abertos. E isso aqui é muito importante. Na última semana eu não falei sobre isso, porque eu não tinha mais tempo. Mas isso aqui é muito importante. Quando ele vê os céus abertos e ele vê Jesus do lado direito de Deus, e ele diz: eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É aquele de Daniel, aquele que Jesus disse, se referiu que era ele. Eu vejo o Filho do Homem à direita de Deus. Então o que ele está fazendo com essa visão? O que essa visão está fazendo ali? Está confirmando tudo o que ele tinha dito é verdade. Jesus não está morto, Jesus está do lado de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Se Deus está no céu, nós não precisamos mais de templo. Se Jesus ressuscitou, ele cumpriu a lei. Então aquilo ali, o finalzinho do capítulo 7 aí, amarra todo o argumento do capítulo 7. A visão de Estevão faz o quê? Ela é essa autenticação da parte de Deus de que tudo que Estevão disse é verdade. É verdade. Então Estevão é esse primeiro homem
que tem o quê? Esse entendimento do ministério de Jesus. E como eu disse na última semana, é ele que vai influenciar o entendimento, a teologia do apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo. E aliás, nem os apóstolos haviam ainda entendido todas as implicações de Jesus. Aliás, mais uma coisa, Pedro vai precisar ter uma visão de Deus para poder sair para pregar para gentil, que senão nem isso ele fazia. Quando Jesus claramente tinha dito, vão e sejam minhas testemunhas. Se Deus não interfere com Pedro, ele nunca ia na casa de um gentil. Porque eles ainda têm essa mente judaica, eles ainda vão na sinagoga, eles ainda obedecem tudo aquilo que o judaísmo obedecia, só que eles entenderam que o Messias veio. Mas agora Estevão e esses judeus de fala grega entenderam as implicações da vinda de Jesus, de fato e de verdade. E é por isso que eles estão perseguidos. Então existe esse levante de judeus de fala grega contra cristãos de fala grega, judeus também. Por quê? Porque esses judeus de fala grega estão indo contra Deus, contra Moisés, contra o templo e contra a lei. Nós precisamos abafá-los. Nós precisamos abafá-los. Eles estão envergonhando a gente. É igual, vou dar um exemplo da gente aqui, imigrante. Quando um imigrante vai lá e comete uma atrocidade, ele envergonha toda a comunidade. Aí, a gente, porque nós nos identificamos, somos da mesma raça, nós queremos, não, mas nem todo mundo é assim, então a gente quer se separar, certo? Agora, eles estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. Pera, nem todo judeu de fala grega é isso aí, acredita nesse negócio aí e blasfema contra Deus. É por isso que sai essa perseguição contra judeus de fala grega, que é o caso de Estevão, que é o caso de Filipe e dos outros. Mas então, aí, a partir do versículo 3, diz assim, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando-os na prisão. Saulo devastava a igreja. Será? Será? Então, o texto bíblico aqui deixa muito bem escrito que Saulo, ele perseguia, ele arrastava homens e mulheres, não fazia diferença para ele, porque todos eles, assim como Estevão, mereciam a morte. Então, Saulo, o apóstolo Paulo, ele vai arrastar esses cristãos, para que eles neguem Cristo, ou senão eles sejam mortos. É isso que ele está fazendo aqui. Aí o texto fala que ele devastava a igreja. Mas o que Paulo estava fazendo, na verdade, o que toda essa perseguição estava fazendo, na verdade, era cumprindo com o propósito e com a vontade de Deus. Esse é um dos grandes textos que nós podemos usar como aquela relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus, ele não é o autor do pecado, mas Deus, ele permite o pecado. E nesse permitir ações de seres humanos que cometem o pecado, ele usa essas ações para a glória do nome dele, sem ser o autor do pecado. Então ele deixa que a igreja seja perseguida, cristãos sejam mortos, Estevão foi morto, mas a única coisa que o pecado pode fazer, o levante de pecadores contra a igreja de Deus não é devastar a igreja, é fazer com que a igreja cumpra com o seu papel, porque é exatamente isso que a perseguição está fazendo com a igreja. Lembra que agora eles estão todos ali em Jerusalém, eles estão ali, Jesus tinha dito mais uma vez, ide por todo mundo, preguem, vão, batizem, sejam minhas testemunhas, tanto na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra, mas eles estão ali. Então Deus, ele permite, na sua soberania, que a igreja seja perseguida. Então é como aquela história de José, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então a perseguição que Paulo tentava destruir a igreja, na verdade a única coisa que ele fez, foi expandir a igreja, foi abençoar a igreja. O que para nós, muitas vezes, nós chamamos de maldição, para Deus é bênção nas nossas vidas, para nos destruir os ídolos e nos voltar para Ele. Então é isso que está acontecendo aqui. Deus usa até mesmo o pecado daqueles que se levantam contra Ele, para cumprir com os seus propósitos, com os seus desígnios, que Ele, da eternidade, havia decretado.
Aí continua, e a gente pode tirar duas lições dessa expansão, ou desse uso de Deus, da obediência a Deus. Existem duas maneiras que nós podemos obedecer a Deus. Nós podemos obedecer a Deus por iniciativa própria, ou por iniciativa divina. Nós podemos obedecer a Deus por iniciativa própria, ou por iniciativa divina. Jesus tinha mandado eles irem pregar. Eles não saíram do lugar, eles continuaram lá. Então eles poderiam ter saído. Não, Jesus mandou a gente já foi revestido com poder, o Espírito Santo já desceu, já aconteceu o Pentecoste. Agora o que vai acontecer? Vamos sair e cumprir aquilo que Jesus mandou fazer. Eles ficaram lá paradinho, não saíram de Jerusalém. Então, como eles não saíam, Deus dá a iniciativa, dá a empurrão, vocês não vão sair. É igual a águia para ensinar os filhos a voar. O que a águia faz quando os filhotinhos já estão na época de voar? Eles estão confortáveis nos ninhos, eles não querem sair dali. O que ela faz? Ela destrói o ninho e empurra eles penhasco abaixo. Agora vocês vão aprender a voar. É basicamente isso aqui que Deus está fazendo com a sua igreja. Vocês estão confortáveis aí em Jerusalém? Espera aí que eu vou fazer um negocinho para tirar vocês da zona de conforto de vocês. Ele desfaz o ninho e empurra os filhotes de ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Então, existem duas maneiras de nós obedecermos a Deus na nossa vida. Você tem por iniciativa própria, você pode obedecer a Deus por iniciativa própria ou por iniciativa divina. Um conselho para você: a iniciativa própria dói menos. Iniciativa própria dói menos. Aí, a partir do versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Até antes da perseguição, tudo estava centralizado na pregação dos apóstolos. Então, tinha a pregação dos apóstolos lá no templo. Não, Pedro vai pregar, João vai pregar. Aí a gente convidava os nossos amigos e levava todo mundo lá para o templo para ouvir, lá no pórtico de Salomão, Pedro pregando. A gente levava os nossos amigos para ouvir João pregando. Então, a pregação ali, depois alguns casos, né, de exceção, que aí vem o 7, aí vem Estevão, Filipe, que começam a pregar também, a gente tem poucos pregadores em uma igreja de mais de 15, 20 mil pessoas. Uma mega church. Com algumas pessoas pregando, e aí tem aquele movimento, eu vou lá na casa da pessoa, eu pego o meu amiguinho e levo para a igreja, para ele ouvir a pregação. Mas com a perseguição, o que acontece? Isso transforma. Agora Deus transforma ouvintes em pregadores, porque agora com a perseguição, eles são espalhados, e por onde eles vão, eles começam a pregar o evangelho. Eu tenho uma boa notícia para você. É o meu dever pregar o evangelho, porque eu fui chamado para isso. Mas é o seu dever, tanto quanto é o meu dever, pregar o evangelho. Nós não fomos chamados para ficar quietinho no nosso lugar. E deixa que o Rodrigo prega. É muito legal você trazer um visitante para a igreja. Mas Deus te chamou para você pregar o evangelho. Rodrigo, mas eu não sei pregar. Leia a Bíblia, estude a palavra, se coloque nos seus joelhos, e eu te garanto uma coisa, que o Senhor vai falar o que você tem que falar. Ele vai te usar para pregar a palavra. Porque o que você pode não ter é o treinamento, o que você pode não ter talvez seja a eloquência, que o treinamento dá, que a prática faz, porque a única coisa que eu tenho diferente é essa, porque o mesmo Espírito que age em mim, age em você. O mesmo Espírito que está em mim, está em você. A mesma autoridade que está em mim, está em você. Então, Deus nos chamou a todos para compartilhar o Evangelho. Mas eu não sei. Estuda. E eu te garanto que a sua boca vai abrir. Porque realmente, sabe por que a gente não prega? Sabe por que a gente não prega? Porque a gente não estuda e a gente não conhece a palavra de Deus. Então nós nos encolhemos, nós nos apequenamos, nós nos escondemos de qualquer um que nos pede razão na nossa fé. Mas em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz: estejam sempre prontos a dar razão da fé de vocês.
Em outras palavras, estejam sempre prontos a testemunhar o porquê vocês creem no que vocês creem. O que vocês creem. Mas por que você vai naquela igreja? Por que você acredita em Jesus? Como que Jesus transforma a sua vida? O que ele fez na sua vida? Aliás, como que um homem que morreu 2000 anos pode me afetar de alguma coisa? Me transformar? Como que esse negócio de perdão de pecados? E então nós temos a oportunidade de pregar Cristo, porque um pregador, ele alcança um certo número de vidas, mas imagina se Deus transforma todas essas pessoas sentadas no banco hoje aqui, em pregadores ambulantes. Então o seu trabalho vai ser alcançado, aquela pessoa que eu nunca vou ter acesso, vai ser alcançada por você. Aquela sua amiga de escola vai ser alcançada. Eu oro a Deus que Deus venha transformar essa igreja numa igreja de pregadores. Homens e mulheres que vão por onde estiverem indo. Eles iam pregando. Que onde você for, você seja a boca de Deus para a vida das pessoas. Aí nós temos o capítulo 5, que Felipe, então, indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Indo Felipe para uma cidade de Samaria. Aí o texto vai mais para frente falar que era Samaria. Nós precisamos entender um pouquinho, para a gente poder entender todo o contexto do que está acontecendo aqui, quem era a cidade de Samaria, quem eram os samaritanos, o que está acontecendo. Se você conhece, você já leu um pouquinho do Antigo Testamento, você vai ver que se você ler isso lá em 1 Reis, capítulo 12, você vai ver que Israel, depois da morte de Salomão, quando entra Roboão no trono, o reino é dividido. Então agora, por causa do governo de Roboão, o reino é dividido. E aí o reino é dividido, ficam 10 tribos para o norte, nós chamamos então o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. Então nós temos 2 reis e 2 reinos. A nação se separa. Depois disso temos uma série de guerras civis e um monte de coisa. Quando você vê reino do norte, reino do sul, Israel e Judá, é disso que ele está falando, o reino foi dividido, depois de 1 Reis, no capítulo 12. Então, eles ficam divididos. Agora vem, depois de um certo tempo, Israel tem os seus reis, no norte, que governam a partir de Samaria, e no sul nós temos os reis que governam a partir de Jerusalém. Às vezes eles se dão bem, às vezes eles se dão bem. Uma coisa que você vai ler no reino do norte, você não tem um único rei que teme o Senhor. Você não tem um único rei que faz a vontade do Senhor. Todos os reis de Israel, do norte, levaram Israel à idolatria, abandonaram o Senhor e fizeram aquilo que ele desaprova, que ele odeia. Por causa disso, em 722 a.C., o rei da Síria, ele invade Israel, porque Deus está levando esse rei lá. E ele destrói Israel. De novo, no norte. Ele pega esses israelitas, ele dispersa entre as nações, ele pega povos da Babilônia, povos da Síria, povos de vários lugares, e ele povoa Israel, o reino do norte, com pessoas que não são israelitas. Mas ali também ficam algumas pessoas que ainda são israelitas. Aí o que acontece é, aqueles povos começam a adorar os seus deuses, então a Bíblia nos diz, lá em agora já segunda Reis, que Deus manda leões para matar o povo, e os leões vêm e matam aquelas pessoas, aí eles entendem que aquilo ali é o quê? É porque o Deus daquela terra está irado com eles, porque eles não sabem como adorar aquele Deus. Então, o rei manda trazer o quê? Um sacerdote, alguém que entenda desse Deus aí que está mandando matar todo mundo. Traz esse sacerdote para cá, ensina para a gente como é adorar esse Deus deles. Eles trazem um sacerdote, e ele ensina as leis do Senhor. Só que vira uma misturada, porque agora vira um sincretismo, um paganismo com um judaísmo meio, que já não era aquelas coisas, porque eles já eram idólatras desde o começo, desde a sua separação. Então agora já virou aquela confusão, os filhos israelitas casam com os babilônios, com aqueles outros povos, vira uma bagunça. Aí é por isso, aí você vai entender o porquê que judeu não gosta de samaritano.
Eles olham para os samaritanos e falam assim: vocês não são israelitas, vocês são raça misturada. Eles odeiam os samaritanos. E é lógico que também tem algumas guerras civis depois disso, no ano 128 a.C., Judá, ele vai entrar ali em Samaria, ele vai destruir o templo aos pés do Monte Gerazim, onde eles adoravam. E então sempre teve esse episódio de guerras civis e de maltrato e de ódio entre judeus e samaritanos. Tanto é que eles não passavam, quando o judeu precisava ir para Galiléia, ele não passava por Samaria, ele passava ao redor, mesmo que o caminho reto fosse por Samaria, eles não passavam lá. Então você tem que entender isso, para você entender o que está acontecendo aqui nesse texto. E Felipe indo para Samaria. Existia então um ódio entre eles, que essas são as consequências. Os judeus odiavam eles. Eles não consideravam os samaritanos como judeus genuínos. Os samaritanos tinham toda essa fé misturada, esse sincretismo, essas influências pagãs. Tanto é que eles nem acreditavam no Antigo Testamento. Eles não tinham, o Antigo Testamento não era o testamento deles. Eles só acreditavam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não acreditavam na lei e nos profetas, não acreditavam na parte, depois que passa Josué para frente, não tem mais nada para eles. Acreditam até em Moisés ali, na lei de Moisés, o Pentateuco, acabou. Depois disso não tem mais. Então os samaritanos acreditavam apenas no Pentateuco, e esses povos então se odeiam. Mas uma coisa eles tinham em comum. Lembra de João capítulo 4, quando Jesus ele chega em Samaria para falar com a mulher, o que era estranho, porque já não era comum falar com mulher, com uma samaritana. É por isso que ela é estranha e pergunta para Jesus: por que você, sendo judeu e eu sendo samaritano, você me pede água? E aí tem todo aquele diálogo entre os dois. E ele fala: um dia o Messias vai vir. Ela fala: um dia o Messias vai vir. Eles acreditavam no Messias. Mas qual que é a visão do Messias deles? Aquela visão que eu já apresentei, que no livro de Atos já nos mostrou, que é o quê? Eles acreditavam no segundo Moisés. Eles acreditavam naquele que Moisés havia dito: Deus vai levantar um novo profeta no meio dos seus irmãos. Então eles tinham uma visão, eles acreditavam nesse Messias, que ele não entendia muito bem quem era, mas tocava o barco. Então eles tinham uma certa visão ou expectativa messiânica. E é nisso que Felipe vai se agarrar para pregar o evangelho para eles. Porque eles têm essa base em comum. Mas a gente precisa entender que Jesus veio para esses. Jesus veio para esses, Jesus veio para o marginalizado. Nós olhamos o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus é para o marginalizado. Jesus veio para aquele que estava perdido. Jesus, ele veio para aquele que entende que nada tem a oferecer, aquele que chega diante dele de mãos vazias: eu não tenho nada, Senhor. É esse que pode ir até Jesus. E era assim a vida do samaritano. Eles não tinham nada. Eles não tinham templo, eles não tinham sacerdotes, eles não tinham nada, eles não tinham o seu próprio povo foi dizimado, sua própria terra foi conquistada. Diferente dos judeus, que tinham tudo isso: templo, eles tinham a terra, eles tinham os sacerdotes, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham tudo. Eles achavam que eles tinham tudo. E porque eles achavam que eles tinham tudo, eles desprezaram o Messias. Agora, esses samaritanos, por que eles abraçam a fé? Por que eles vão e eles aceitam a pregação de Filipe, mesmo tendo tão pouco em comum? Porque eles não têm nada. E eles entendem que não tem nada, que não merecem nada. Então, é isso. É Ele. Ele veio, então, Jesus vem para esses. Jesus vem para nós, que entendemos que nós não temos nada para oferecer para Ele. Nós não temos nada para acrescentar para Ele. Nós somos o que somos pela graça. Nós somos salvos pela graça e não por obras. Nós chegamos de mãos vazias e aceitamos aquilo que Ele fez pela fé. Então a justiça dele é imposta a nós. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé. Pela fé.
Aí a gente aprende a partir do versículo 5, o conteúdo da mensagem, porque o conteúdo da mensagem é muito importante. Então, de novo, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Eles iam pregando, mas qual que é o conteúdo da mensagem? Qual era a pregação? O versículo 5 deixa muito claro, aliás, o versículo 12 também deixa muito claro. Se você virar aí a página, versículo 12, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus. Qual é o conteúdo da mensagem de Filipe e daqueles que se espalhavam pregando? O conteúdo é Cristo, é o Evangelho. É isso, então, que eles pregavam. Anunciar aqui é um termo técnico, é isso que nós precisamos entender isso aqui também. Esse anunciar aqui é um termo técnico que era usado para quem? Para aqueles que eram embaixadores do imperador. Era o anunciar a mensagem, o evangelho do imperador. Eles iam para anunciar aquilo, ou naquele tempo, o evangelho. Aliás, gente, essa palavra evangelho, para nós hoje, que é muito comum para associar dentro do cristianismo, era uma palavra comum usada. A palavra evangelho significava boas novas, ainda significa boas novas. Mas César também tinha um evangelho. Toda vez que Roma conquistava uma cidade, toda vez que Roma ia expandindo os seus territórios, o embaixador, o imperador mandava os seus embaixadores. E eles iam para lá para pregar o evangelho de César. As boas novas de César. Agora vocês foram conquistados. Agora vocês pertencem a César. Agora vocês estão debaixo do grande império romano. Então ele trazia aqueles povos conquistados, esses embaixadores traziam as boas novas de César. Ou o Senhor, o Quírios, como ele era chamado. Aí depois vem um Galileu, sem dinheiro, sem poder, sem nada, e diz, eu sou o Quírios, e eu tenho uma boa notícia para vocês, do reino de Deus, não do reino de César, do reino de Deus. E aí você começa a entender o porquê que os cristãos têm tanto problema com o que eles pregavam. Então, mais uma vez, é um termo técnico. E 3 coisas nós precisamos entender dessa questão de ser um embaixador. Primeira delas, esses embaixadores, eles tinham a autoridade do imperador. Eles iam representando esse imperador. Então, eles têm a autoridade do imperador. O que eles estavam dizendo eram as próprias palavras do imperador. É como se o próprio imperador estivesse na presença daquele povo e falando com eles. Eles tinham a mesma palavra, a mesma autoridade. E a palavra do imperador saía da boca deles. Em segundo lugar, era um anúncio e não um diálogo. O que isso quer dizer? Eles chegavam nesses povos e eles anunciavam as boas novas, o evangelho de César, o evangelho do imperador. Era um anúncio, não era um diálogo. Ou vocês aceitam, ou vocês morrem. Ou vocês se submetem àquilo que o imperador está demandando de vocês, ou vocês são inimigos do imperador. Não tem meio termo. Então não era uma conversa, olha, eu não vim aqui fazer um tratado com vocês, de vocês agora me dão os seus termos e eu tenho os meus termos, a gente chega num acordo. Só existia dentro desse anúncio o seguinte, ou vocês se submetem ou vocês morrem. Essa era a mensagem. O que não é muito diferente da nossa mensagem, porque é essa mensagem que nós declaramos. Ou vocês se submetem, ou vocês são inimigos de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Só que o nosso Deus não é um Deus tirano, como era o imperador, como eram os imperadores romanos. É um Deus que nos abraça e nos aprisiona em correntes de amor. É um Deus que não nos conquistou a partir do derramamento de sangue de outras pessoas. Ele nos conquistou, Ele nos salvou, Ele nos justificou a partir do sangue derramado do seu único Filho. O seu reino é um reino que é constituído de amor e de justiça.
Esse é o reino dele. Em terceiro lugar, o embaixador não tinha o direito de mudar ou adaptar a mensagem. O embaixador, ele não podia chegar aqui para vocês e falar assim, olha, bom, se eu falar aqui, esse povo aqui é um povo meio hostil. Se eu falar isso aqui, eles vão me matar. Ele não tinha esse direito. Ele não tinha de tornar a mensagem mais palatável para aquelas pessoas que o ouviam, como muitos pregadores fazem hoje. Eu não tenho direito de mudar a mensagem de Deus. Eu não tenho direito de pregar outra coisa, senão o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não venho aqui pregar as minhas experiências. Eu não venho aqui pregar prosperidade. Eu venho pregar Cristo. Eu venho pregar Cristo. É isso o meu trabalho. Esse é o trabalho do pregador. Eu não tenho direito de mudar a mensagem para tornar ela mais palatável para a audiência. Assim como muitos embaixadores morreram, talvez o filme mais que ilustra isso de uma maneira mais conhecida seja Os 300, quando os embaixadores de Xerxes chegam para falar com Leônidas, e eles chegam lá, é isso que Xerxes demanda. Eles chegam com autoridade, eles chegam lá debaixo da autoridade, porque eles estão trazendo a palavra do próprio Xerxes. Aí Leônidas faz o que ele faz, ele mete o pé nos caras e mata tudo. Porque ele entendia o que aquilo significava. Mas o embaixador também entendia que uma vez que ele vai na autoridade do imperador, ele podia morrer no meio dos povos que ele estivesse. Mas essa é o nosso trabalho, essa é a nossa mensagem. Nós vamos aonde temos que ir, pregamos o Evangelho, mesmo que à custa das nossas vidas. É por isso que Estevão morre. E tantos outros missionários já morreram. E tantos outros. Então a tarefa do pregador, ou do embaixador, é pregar Cristo. Salvação em Jesus através da fé e do arrependimento de pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí a partir do versículo 9, nós temos a introdução aí de Simão. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Então esse homem aqui, ele era um feiticeiro que iludia todo o povo. Ele havia iludido aquele povo, e aqui feitiçaria, vocês sabem o que é feitiçaria. Ele mexe com o ocultismo, ele mexe com magia negra, ele invoca demônios, ele faz previsão de futuro e faz todo esse tipo de coisa. Mas quando a Bíblia fala aqui que ele usa, é muito difícil traduzir esse termo aqui do grego, ele havia iludido o povo, porque aquilo que ele faz também tem ele mexe com todas essas coisas que nós conhecemos, tantas religiões e tantas outras pessoas que mexem com esse tipo de coisa, que invoca demônios, que quer ter essas experiências com esses tipos de ações sobrenaturais, ocultas. Ele mexe com tudo isso, mas ele também tem muito charlatanismo naquilo que ele faz. Ele havia enganado o povo. Tudo que ele fazia era verdadeiro? Não, ele estava enganando o povo. Ele havia enganado o povo com a sua mágica. Com a sua mágica. Então esse é quem? Esse é Simão. E aí nós temos então no livro de Atos a primeira história da primeira falsa conversão aí, que nós temos registrado no livro de Atos. Por que ele é uma falsa conversão? Por dois motivos. O primeiro motivo é que Simão ele tem uma visão errada sobre quem ele era. O primeiro motivo, porque isso aqui é uma falsa conversão, e nós precisamos prestar atenção nisso. Nós temos uma falsa conversão no capítulo 8, nessa primeira parte, com a história de Simão. Mas na próxima semana nós vamos ver que existe um contraste com a fé falsa da fé verdadeira, do etíope, do eunuco,
com o encontro com Filipe também. Um é falso, e Lucas está querendo fazer esse contraste, você precisa prestar atenção nisso, entre a fé falsa e a fé verdadeira do eunuco. Então, a primeira coisa que Simão, que ele tem de errado, o problema dele é que ele tem uma visão errada de quem ele era. Versículo 9 aí, ele se dizia muito importante, ele se achava bom. Enquanto nós nos achamos bom, a mensagem do Evangelho nunca vai transformar a nossa vida. Enquanto nós nos achamos bons e merecedores, o Evangelho nunca vai transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque você prega o Evangelho para as pessoas e diz assim, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque Jesus morreu para pagar o preço dos seus pecados. Aí a pessoa olha para você e fala assim, mas eu não sou mau. Eu não preciso que ninguém morra por mim. Então, enquanto nós temos essa ideia de que eu não sou tão mal assim, a ideia de evangelho nunca vai transformar as nossas vidas. E essa ideia é a ideia que ele tem. Eu sou uma pessoa boa. Aliás, eu sou tão bom que eu sou o grande poder. Do que ele está falando? Ele está falando que ele é uma emanação de Deus. Ele é um Deus. É disso que ele está falando. Você quer falar de blasfêmia contra Deus? Você pode olhar para a vida dele, o que você vai achar uma? Então ele se acha tão importante e tão bom que ele se iguala a Deus. Que ele se acha o próprio poder de Deus. Só que aí ele encontra com o verdadeiro poder de Deus. E aí ele vê que ele não é nada. Que ele não tem nada. Mas em vez disso chocá-lo, em vez disso transformá-lo, isso não faz nada com ele. Por quê? Porque ele tem uma falsa visão sobre o que é salvação. Em segundo lugar, por que ele tem uma falsa conversão? Porque ele tem uma falsa, em primeiro lugar, por causa que ele tem uma falsa visão de quem ele é, diante de um Deus santo. Porque, em segundo lugar, ele tem uma visão falsa do que é salvação. Ele não entendeu o que é salvação. Simão, a Bíblia diz aí, Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe, observando. Olha o que eu coloquei bem grande aí, para você não perder isso. Observando. Ele seguia Filipe, ele creu. Ele foi batizado. E ele seguia Filipe, observando o quê? Maravilhado os grandes sinais e milagres que Filipe fazia. Ele não estava ali por causa de Cristo e por causa da mensagem do Evangelho. O que ele estava atrás era milagre. Milagre. Então Simão creu nos milagres, não no Cristo. E existe um mundo de diferença aqui. Simão creu nos milagres, Simão não creu no Cristo. Ele estava maravilhado com os milagres e não com Jesus. Ele está maravilhado com o poder dos milagres, aquilo que ele podia ganhar com aquilo tudo. Ele não está maravilhado com Cristo, que Cristo perdoou os meus pecados. Ele está maravilhado com os milagres e com o poder, não com o perdão de pecados e com a salvação em Jesus Cristo. Ele não está maravilhado porque Deus é tão misericordioso, tão amoroso, tão perdoador, que entregou Cristo para morrer pelos meus pecados, eu, um miserável pecador. Ele não está maravilhado por causa de quem é Jesus. Ele está maravilhado por causa do poder, daquilo que ele pode ganhar em seguir a Cristo. Ele não está ali por causa de Jesus, ele está ali porque ele quer achar um jeito de ganhar alguma coisa com esse negócio de seguir a Jesus. É por isso que ele está ali, é por isso que a fé dele é falsa, ele nunca entendeu o que é salvação. Como muitas pessoas hoje não entenderam o que é salvação. Para muita gente, salvação é Deus me dá o American Dream. Para muita gente, bênção, salvação é Deus me tirar da pobreza e me fazer rico. Para muita gente, Jesus é um meio de ganhar dinheiro. Essas pessoas nunca entenderam o Evangelho de Jesus Cristo e nunca foram transformadas. Porque salvação é sobre perdão de pecados, é reconciliação com Deus, é justificação. É disso para isso que Jesus veio. E se Deus nos der qualquer outra coisa, meu amigo, minha irmã, é lucro. Porque nós não merecemos nada.
E nós não merecemos nada. Aí a pergunta para a igreja é essa: o que tem maravilhado você? Porque essa não é uma pergunta apenas para Simão. Eu quero saber de você, e você não precisa me responder. O que tem maravilhado você? O que tem maravilhado os seus olhos, a sua imaginação, o seu coração? Eu tenho amado mais as bênçãos, os milagres de Deus, ou a Deus e quem Ele é? Eu estou aqui na igreja mais por causa da bênção de Deus, dos milagres que eu quero para a minha vida, ou porque eu estou atrás de Deus, eu quero conhecê-lo mais, por aquilo que Ele entregou por mim, que é Cristo. Eu tenho me alegrado mais nas bênçãos físicas ou nas bênçãos espirituais, como o apóstolo Paulo começa geralmente as suas cartas, por exemplo em Efésios, no capítulo 1, que ele começa glorificando a Deus pelas gloriosas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente levanta de manhã, se você ora, te levanta e geralmente a gente ora assim, né? Deus, obrigado pela noite de sono, obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, pela saúde, obrigado pelo trabalho, obrigado porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos alimentou. Tem alguma coisa de errado com isso? Não, tudo isso veio das mãos do Senhor, nós devemos louvá-lo por isso, reconhecê-lo que tudo isso vem dele. Mas o apóstolo Paulo, ele ora e ele diz assim: obrigado, Deus, pelas maravilhosas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque se eu não tiver nada disso, saúde, dinheiro, alimento, nada disso, eu tenho uma certeza, que nada, que absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus que é meu, por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Essa é a esperança da igreja. Aí a gente perde um carro, a gente perde um emprego, aí a gente cai em desespero. Porque a gente está muito focado naquilo que se vê, enquanto o que se vê é passageiro e o que não se vê é eterno. A minha alegria está em ser cidadão do reino de Deus ou em ser cidadão dos Estados Unidos da América? Ah, porque eu não consigo ser feliz sem um documento. Então, o ser cidadão desse país é muito mais importante para você do que ser cidadão do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino. Essa é a nossa alegria. É isso que realmente importa. Você é cidadão do reino. Eu estou na igreja porque eu entendi a mensagem de salvação de Cristo e que Deus fez por mim em Jesus, ou porque eu estou à procura de milagres? Por que eu estou aqui? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que tem maravilhado o seu coração? Então, salvação para Simão tinha a ver com poder e prosperidade, aqui e agora. Era adicionar Jesus para uma vida de sucesso, para obter ainda mais sucesso. Então, para Simão, Jesus era apenas o meio de ficar mais poderoso, mais famoso e mais rico. Ele não queria saber de Jesus, ele queria saber daquele poder. Eu estou seguindo Felipe para saber como que ele faz esse negócio. Eu não descobri ainda qual que é a mágica dele. Eu não descobri ainda quais são os poderes ocultos que ele usa. Mas eu vou descobrir, eu vou andar com ele até eu descobrir. Então, quando ele vê os apóstolos impõem as mãos. Ele, opa, é os apóstolos que fazem isso, não é Felipe não. Aí eu chego para Felipe, Pedrão, seguinte, quanto que você quer para me passar esse negócio aí? Porque na vida e na carreira dele era assim. Ele chegava para as pessoas, ele comprava isso, ele pagava por conhecimento, ele pagava para ensinar, para aprender como ele enganar mais as pessoas. Aí ele chega para Pedro, e se eu não me engano, é Howard Marshall, um comentarista, teólogo do Novo Testamento, que diz assim, ele traduz basicamente assim: para o inferno você com o seu dinheiro. Vai para o inferno você e o seu dinheiro. Porque essa é a força da expressão grega que ele usa ali. Porque você está cheio de pecado, você nunca converteu, você nunca entendeu quem você é, quem Cristo é, você nunca entendeu para que Cristo veio. Você está cheio de pecado, você nunca converteu. Isso mostra para a gente que batismo não salva ninguém. Ele creu, mas o crer dele, ele creu em algo que estava fora de Cristo, ele não creu em Cristo.
Então, as verdadeiras intenções de Simão vão ficar evidentes quando ele oferece dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo. Aí nós temos o Pentecoste samaritano, como alguns teólogos nos dizem, a partir do versículo 14. Por quê? Porque Pedro e João, eles vêm, eles impõem as mãos e eles recebem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não tinha descido sobre eles. E aqui, Rodrigo, como que você vai sair dessa hoje? Como você vai sair dessa hoje? De novo, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo, versículo 14, que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado por imposição de mãos. Então tinha alguma coisa, o texto não fala, Lucas não descreve, mas aconteceu alguma coisa que Simão viu, que quando os apóstolos colocaram as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo, como eles nunca tinham sido antes. Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Porque no decorrer da história, recentemente da igreja, o que acontece? Algumas pessoas construíram a partir desse versículo aqui uma teologia que diz que primeiro somos batizados com água e depois vem o batismo do Espírito Santo. Primeiro você é batizado com água, mas depois, no dia da sua caminhada cristã, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí, quando isso acontecer, quando você for batizado com o Espírito Santo, você vai manifestar o dom de línguas e profetizar. E aí eles vão fazer o seguinte, está vendo? Aqui, ó, em Samaria, eles só receberam o Espírito Santo depois. Eles foram batizados, e o batismo não tinha nada a ver com isso. É num momento depois. Aí eles vão usar o Pentecoste no capítulo 2. Olha, eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Olha, eles vão para os gentios. Aí os gentios recebem o Espírito Santo e falam em línguas. Aí eles vão falar, existe um padrão aqui, então toda pessoa que é cheia do Espírito Santo fala em línguas. Se você não fala em línguas, você não é cheio do Espírito Santo. Ai de mim, porque eu não falo. Então essa sugestão do que Lucas está escrevendo, é por isso que esse texto está aqui, é por isso que está registrado no livro de Atos essas passagens? Não. Não. Isso é uma falsa teologia e um erro grave de exegese bíblica. Grave. Por quê? Porque ser cheio do Espírito não é algo que vem apenas dos apóstolos. Porque se fosse assim, ninguém aqui era cheio do Espírito Santo, para começar. A menos que você creia que os apóstolos ainda estão por aí. Que tem muitos. Não nessa igreja, eu não sou apóstolo. Tenho temor de falar que eu sou pastor da igreja. Eu não sou apóstolo. Apesar que o Sherlon vem com essas ideias na minha cabeça todo dia. Eu já falei que eu vou colocar ele em disciplina. Mas, apesar das várias tentativas do Sherlon, eu não sou apóstolo. Então, se você dependesse da minha imposição de mãos para ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você nunca ia ser cheio do Espírito. Então, não é o apóstolo que enche ninguém do Espírito. Como que você sabe disso? Se você virar sua página aí, capítulo 9 do livro de Atos. A partir do versículo 17. Então Ananias entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantou-se e foi batizado. Ele foi batizado pelos apóstolos? Não. Ele foi cheio do Espírito Santo pela imposição de mão dos apóstolos? Não. Ele falou em línguas? Não. Ele levantou e foi batizado. Esse aqui é um outro problema, né? Ele não deitou num tanque de batismo. Mas a gente briga outra hora. Então Paulo, ele recebe de Ananias o encher do Espírito Santo, que não é um apóstolo, que é um discípulo, abre aspas, comum.
Então, o segundo ponto aí, ser cheio do Espírito não é falar em línguas. Ser cheio do Espírito não é falar em línguas. Pedro diz que o arrependimento e o batismo em nome de Jesus levam ao perdão de pecados e a ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 38. O apóstolo Pedro diz isso, ele diz exatamente isso, que o arrependimento e o batismo levam ao perdão de pecados e a ser cheio do Espírito Santo. Aí nós temos depois outras pessoas que o Novo Testamento aqui, que Lucas vai nos relatar, por exemplo, Lídia e sua casa, eles foram batizados e não falaram em línguas. Se você quer conferir isso, acha que eu estou falando heresia, capítulo 16 do livro de Atos. Eles creram e não foram. Eles creram, foram batizados. Ninguém falou em línguas. Eles ficaram alegres. Que é o caso do que acontece com os carcereiros e a sua casa. Eles foram batizados e não falaram em línguas. Capítulo 16, você continua lendo capítulo 16. Então, nos dois casos, não existe nenhuma evidência do sobrenatural, do poder de Deus posterior ao batismo. Eles foram cheios do Espírito Santo, sem manifestações externas sobrenaturais. Porque até hoje eu estou esperando esse ser cheio do Espírito Santo, então. Porque eu nunca teve nada, eu nunca vi um anjo voando, gente. Até depois, quando eu fui ordenado, eu lembro das perguntas quando eu fui ordenado. Todo mundo queria saber no outro dia, mas e aí, como é que é? Eu falei assim, gente, é normal. Eu ainda estou tendo que descer para o meu escritório andando, eu não estou flutuando. Né? Mas muita gente me ligou, perguntou, e aí, como é que é? Bom, eu não sei se eu tenho que ver alguma coisa, tenho que ouvir, se alguma coisa muda. Mas até agora continua do mesmo jeito. Aliás, o senso de indignidade continua o mesmo, de temor do Senhor. Então, a pergunta que eu tenho que responder é, então, por que o Espírito Santo só vem depois que os apóstolos vêm e oram, e por que eles falam em línguas? Por que então, só depois que os apóstolos vieram que eles recebem o Espírito Santo? E depois que os apóstolos vêm, mete a mão neles, eles falam em línguas? Essa é a pergunta então, que você tem que responder. Eu sei que essa pergunta está na sua cabeça, por isso eu coloquei ela aqui. E eu fico muito feliz que você tenha me perguntado ela. Porque eu tenho 4 razões para isso. Eu não, o texto. A primeira delas é para confirmar que os samaritanos recebem o mesmo Espírito que os judeus em Jerusalém receberam. Sabe por quê? Que eles têm que ter as mesmas manifestações, porque senão já começa a criar na cabeça deles, judeu lá de Jerusalém falou em línguas, esse judeu samaritano não falou. Vocês sabem muito bem o que ia acontecer, não sabem? Olha lá, cristão de segunda categoria, não falou em línguas, não é cheio do Espírito Santo. Estou mentindo, igreja? Porque você já escutou isso no meio da igreja. Não falou em línguas, você nunca foi cheio do Espírito Santo. Segunda razão, não existe cristão, já mencionei os dois juntos aí, não existe cristão de segunda classe. O mesmo Espírito que veio sobre os apóstolos, que veio sobre os 7, veio sobre os samaritanos. Não tem cristão de segunda classe, não tem o cristão que é melhor do que ninguém, o Rodrigo não é melhor do que ninguém, Rodrigo tem o mesmo Espírito que a Jordana tem. Tem o mesmo Espírito. Terceiro lugar, para unidade da igreja, porque isso ia causar divisão, não ia? Então, por que os apóstolos têm que vir e impor as mãos, e a manifestação tem que ser a mesma, para que a igreja tenha a mesma autoridade que a igreja de Jerusalém tem, uma autoridade apostólica, porque Jesus tinha dado aos apóstolos essa supervisão da expansão da igreja. Então, a eles agora, a igreja de Samaria tem a mesma autoridade, está debaixo da mesma autoridade, está debaixo da mesma igreja que a igreja de Jerusalém. Eles querem trazer a unidade da igreja. Em quarto lugar, lembra de tudo aquilo que eu falei sobre judeus e samaritanos que não se dão? O que o Espírito Santo está fazendo? Trazendo unidade para a igreja dele, trazendo reconciliação para 2 povos inimigos. Porque é só quando os apóstolos vão que eles recebem. Por quê? Para mostrar que os apóstolos não queriam ir lá. Não queriam ir lá. Quando eles veem que estão recebendo, então agora eles vão lá e é autenticado por Pedro. Então, traz reconciliação entre judeus e samaritano. Em quinto lugar, a igreja em Samaria não é algo separado de Jerusalém. Foi fundada. Porque senão ia ficar, quem fundou a igreja de Samaria foi esses judeus de fala grega, não foi os judeus de fala hebraica. Então é um outro
é uma outra denominação evangélica, né? Porque é assim que a gente faz. Não, aquilo ali, ó, é outra denominação evangélica, a gente é esse aqui. A gente é judeu de fala grega, ele é judeu de fala hebraica, agora fundaram uma igreja em Samaria. Então, por que todas as vezes, por que muitas vezes, aliás, o livro de Atos, Lucas, vai nos dar essa repetição, por exemplo, de que eles recebiam o Espírito Santo, eram batizados e eles falavam em línguas. Existia uma manifestação externa de poder. A gente vai ver isso no capítulo 2 com os judeus, a gente vai ver isso no capítulo 8 com os samaritanos hoje, a gente vai ver isso com os gentios no capítulo 10, no capítulo 11, e a gente vai ver isso com os discípulos de João Batista no capítulo 19. Por que eles recebiam e falavam em línguas? Tinham essas ações sobrenaturais de Deus para confirmar que todos os povos recebem o mesmo Espírito. Judeu não é melhor do que ninguém. É para isso. O Espírito Santo está testificando que todos recebem, a igreja é uma só, não tem divisão, não tem ninguém melhor, tem o mesmo Espírito que está sobre todos. Então, para finalizar, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas? Ser cheio do Espírito Santo é ter visões? Ser cheio do Espírito Santo é isso, é aquilo? São manifestações sobrenaturais de Deus na minha vida? Que você pode falar, que você pode ter, que você pode acontecer alguma coisa, você vê. Deus ele é multiforme, Ele pode fazer o que Ele quiser. Não estou falando que Deus não pode fazer isso. Eu estou falando que se você colocar isso como padrão, você está em erro teológico, você está em erro e uma contradição da Bíblia, você não está debaixo do que você não entendeu o que a Bíblia quer ensinar. O que é ser cheio do Espírito Santo então? Ser cheio do Espírito Santo é viver na alegria da salvação, é viver na alegria do Espírito, é ansiar por crescer no conhecimento de Deus. Gente cheia do Espírito Santo anseia por Bíblia, anseia por Bíblia. É ter um relacionamento novo com Deus e com o pecado. Gente cheia do Espírito Santo ama o Senhor e quer viver uma vida de santidade. Ele tem um novo relacionamento com o pecado. Antes o pecado que eu amava, hoje eu odeio. E se eu não odeio, se eu ainda acabo cometendo ele, eu não o cometo em paz. Eu vivo na luta contra o pecado. O pecado é uma coisa que me machuca. Eu não consigo pecar em paz, como eu pecava antes. Aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem as suas prioridades transformadas. O que para mim antes era prioridade, hoje para mim, se tem, tá bom, se não tem, tá bom também, porque a minha prioridade é Cristo. A prioridade da minha vida é o Senhor. É viver uma vida de obediência à palavra de Deus, dedicada à oração. A única maneira de viver dessa maneira é através do Espírito Santo. A única maneira de viver tudo isso que eu falei para você, buscar a Deus, obedecer, viver em santidade, viver uma vida diferente, odiar o pecado, andar diferente nesse mundo aqui, e priorizar a Deus, a única maneira de você fazer isso é sendo cheio do Espírito Santo, porque se você não for cheio do Espírito Santo, você nunca vai conseguir fazer essas coisas. Então, para o crente, não é opcional ser cheio do Espírito Santo, é uma necessidade. Falando em línguas ou não falando em línguas. Essa é a visão bíblica do que é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Ministério de Louvor. Convido os irmãos à oração. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, nos ajudar a sermos cheios, nos encher do teu Espírito, para que possamos andar, Pai, de maneira diferente, para que possamos buscar o Senhor de maneira verdadeira, real. Deus, em nome de Jesus, enche-nos, ó Deus, com o seu Espírito, para a gente poder realmente, de fato, andar segundo a tua vontade. Senhor, tem misericórdia de nós pelos nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós tratamos a salvação, ó Deus, como Simão, como meio de lucro. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós buscamos, muitas vezes, mais as suas mãos e a sua bênção do que a sua face. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes nós enfatizamos aquilo que o Senhor pode nos dar e fazer por nós,
em vez de enfatizarmos aquilo que Jesus já fez por nós naquela cruz. Muitas vezes nós nos alegramos mais nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a viver olhando para o Senhor. Faz isso, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Receber a bênção?